Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Salmo 97, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o justo. E o versículo 2 do Salmo de hoje está assim: O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações sua justiça. E quem é a nossa salvação? Jesus Cristo. A nossa justiça? Jesus Cristo. E Jesus nasce de quem? De Maria. E na liturgia de hoje, celebramos o ofício da solenidade da Imaculada Conceição, que se insere no contexto do Advento em profunda sintonia com o mistério do Natal. Nela se une a espera messiânica e o retorno glorioso de Cristo com a admirável memória da Mãe. E bonito celebrar a Virgem Santíssima em várias dimensões. E quando esta festa foi aprovada pelo Papa Sisto IV em 1476 e de modo extensivo pelo Papa Clemente XI em 1708, já havia o entendimento de que Nossa Senhora é a Imaculada Conceição, ou seja, concebida sem pecado. E em 1854, Pio IX proclamou solenemente o dogma da Imaculada Conceição. Mas isso não é algo recente, vem muito antes do próprio dogma. Os pais da Igreja, ou seja, na tradição da Igreja, já tinham uma referência a Nossa Senhora como Imaculada Conceição. Orígenes, em uma de suas homilias, disse: Esta Virgem, mãe do unigênito de Deus, é chamada Maria, digna de Deus, Imaculada das Imaculadas, uma do Uno. Depois Santo Efrem, em um de seus hinos, diz: Tu somente e tua mãe são em todas as coisas justas. Não há falha em ti e não há mancha em tua mão. Santo Ambrósio, no Sermão 22, diz: Maria, uma virgem não apenas incorrupta, mas uma virgem que a graça fez inviolável, livre de qualquer mancha do pecado. E vejamos aqui, a graça de Deus opera totalmente em Maria. Ela é cheia de graça, plena de graça, e a graça é extensão da misericórdia de Deus. O advento é uma caminhada da esperança. A esperança tem a ver com a graça, pois a graça remete à dimensão da misericórdia. E tudo isso nos leva a uma dinâmica de conversão para que possamos nos afastar do pecado. Na primeira leitura de hoje do livro do Gênesis, capítulo 3, dos versículos 9 ao 15 e versículo 20, é exatamente no contexto após o ser humano ter pecado. O Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhes o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comestes da árvore de cujo fruto te proibi comer? São perguntas. Deus ele lança perguntas não por falta de conhecimento, mas são perguntas para despertar o ser humano da sua condição de pecado e separação, para refletir sobre o que foi feito, chamando-o ao arrependimento e à reconciliação. E no versículo 10 o que nós temos? Medo. O medo surge pela perda da inocência. Antes do pecado, Adão e Eva estavam nus e não sentiam vergonha. Em Gênesis 2, versículo 25, após a queda,
O pecado trouxe uma consciência da vergonha e da separação de Deus. Muito daquilo que pode trazer vergonha em nossas vidas, pode, não estou dizendo que seja somente, é fruto da desobediência, fruto de um pecado. Há um pensador alemão chamado Kant que ele diz assim: tudo aquilo que tem vergonha de dizer como fez, o porquê fez e o que fez, se tem muita vergonha, então não deveria ter feito. Bom, nesse processo de medo na perda de inocência, há uma tentativa de Adão de transferir a culpa para Eva, mostrando o início da ruptura nos relacionamentos humanos e a dificuldade de assumir a responsabilidade por suas ações. Em contraponto, ao olharmos para o exemplo de Maria, ela assume totalmente a responsabilidade de uma missão. Ela não tem medo. Nós não devemos ter medo de Deus. Cria-se muitas vezes uma dinâmica de relacionamento de Deus de medo, punição. Se você não segue a Deus, você é punido, você vai sofrer. Isso não tem a ver com desenvolvimento de amor, e sim um aspecto de dominação pela punição. Ou seja, não entende que Deus é bom, mas como se Deus fosse mal. E aqui, na imagem e na figura de Nossa Senhora, é um apontamento da liberdade, é um apontamento para a caminhada na graça de Deus. E na segunda leitura de hoje, em Efésios, capítulo 1, dos versículos 3 ao 6 e versículos 11 ao 12, começa assim: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito em virtude de nossa união com Cristo no céu. Ou seja, nós somos abençoados em virtude da nossa união com Cristo. Agora imaginem se nós somos abençoados em virtude da nossa união com Cristo, pela graça da participação na redenção por Cristo. Imagine o quanto que Nossa Senhora não foi abençoada, pois a união dela é de carne, é de sangue. O sangue que corre nas veias de Jesus, o preciosíssimo sangue de Jesus, ele tem material genético de Nossa Senhora. Eis a união da carne, mas uma carne santa. Diferentemente da primeira leitura, é uma carne da obediência que busca se colocar à disposição de Deus. E no Evangelho de hoje, em Lucas capítulo 1, dos versículos 26 ao 38, temos uma dimensão dos momentos mais importantes da história da salvação, que é a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. O texto faz referência ao sexto mês da gravidez de Isabel, mãe de João Batista. Este detalhe conecta a história de Maria e de Isabel, enfatizando que ambas participam do plano de salvação. Fala sobre o anjo, que é conhecido por anunciar grandes eventos. Temos a cidade de Nazaré, uma cidade insignificante na Galileia, destacando que Deus escolhe os humildes e aparentemente irrelevantes para realizar seus planos. E aqui, um ponto importante. Uma virgem prometida em casamento. Maria era virgem em conformidade com a profecia de Isaías 7, do versículo 14. E temos aqui dimensões do advento, se nós podemos refletir sobre isso. Alegra-te, cheia de graça. E esse termo cheia de graça, o termo em grego, kekaritomene, indica que Maria foi agraciada por Deus de forma plena e contínua. É isso que está nas Escrituras. Não é o termo caritos, mas sim o termo de plenitude da graça. E que possamos, no advento, assim como Nossa Senhora deixou a sua vida ser plenamente invadida por Deus, que assim nessa caminhada de esperança do advento possamos descobrir a graça de Deus a cada passo que nós damos em nossas vidas. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.